Olá, estamos aqui hoje, mais um episódio do nosso podcast. E hoje com nada mais, nada menos que a doutora Alessandra Canonice. A doutora Alessandra é fisioterapeuta, né? É especialista em fisioterapia bucomaxilofacial e também é especialista em acupuntura. É um enorme prazer trazer a doutora Alessandra. A doutora Alessandra é uma fera. Eu brinco com meus pacientes, com o nosso time lá, que ela é uma anja. Ela nos ajuda muito no nosso pós-operatório. E é uma honra ter você aqui conosco hoje, doutora Alessandra. Obrigada. E eu queria começar esse podcast aqui falando tanto que você nos ajuda, o quanto é agradável trabalhar com você. A nossa métrica lá na clínica é trabalhar sempre com humanização dos nossos pacientes. Paciente cirúrgico, ele precisa de um manejo diferente, um manejo mais humano, né? E depois que eu conheci a Alessandra, eu vejo que ela, além de fisioterapeuta, é uma pessoa muito humana. Então, nossos pacientes, às vezes, estão no pós-operatório imediato ali, só de escutar a vozinha dela, mansinha, um carinho, já se tornam, assim, muito mais tranquilos e o pós-operatório flui de uma forma muito tranquila. Então, já começo agradecendo aqui você por essa parceria e hoje eu quero que você nos ajude aqui no nosso canal, mostrando para as pessoas o seu conhecimento e ajudando os pacientes, profissionais de saúde a entenderem melhor sobre a fisioterapia bucomaxilofacial e como a fisioterapia tem ajudado a gente aí nos pós-operatórios, né? Então, vamos iniciar. Queria que você falasse um pouco da sua história na fisioterapia, como chegou na bucomaxilo, tá bom? Tá certo. Bom, obrigada pela oportunidade de mostrar a importância da fisioterapia para os pacientes de ortognática. É muito importante a gente estar conectado com uma equipe multidisciplinar, né? Então, na verdade, eu já tenho, doutor, 20 anos de formação. Eu fiz lá no interior de São Paulo, estudei em Bauru, uma cidade, fiz faculdade lá. E entrei na fisioterapia normal, convencional. Aquela fisioterapia clássica, né? Que as pessoas estão mais acostumadas a conhecer, que é na ortopedia, e você se forma e começa a trabalhar em clínicas onde você vê outros tipos de cirurgia, né? Cirurgias ortopédicas, joelho, ombro. E fiquei durante muito tempo nessa área. Em 2018, eu conversando com um sobrinho do meu marido, que é bucomaxilo, e ele estava fazendo residência no hospital de base aqui em Brasília, e isso, doutor Lucas. E ele falou para mim, Ale, olha, eu precisei indicar para um paciente uma fisioterapia para um pós de ortognática e não conhecia ninguém. Eu sei que é uma especialidade diferente da que você trabalha. E aí ele falou, olha, começa a olhar, vai olhar essa área, é uma área escassa pelo que eu percebi. E foi assim que eu entrei. Então, em 2018, eu fiz um curso em São Paulo. E aí iniciei ali percebendo que era um mundo totalmente diferente do que eu já tinha aprendido. Infelizmente, o doutor a gente não vê, pelo menos na minha época, lá na faculdade a gente não vê muito cabeça e pescoço, você tem uma pincelada somente. Não são muitos profissionais nessa área, né? É uma área carente, né? Muito carente. Hoje, graças a Deus, o cenário é outro. Nós temos, inclusive, já a especialização na fisioterapia orofacial, então você tem e você consegue entrar. Mas antes, você não via falar. Era muito assim, mais para a área de DTM, bruxismo. Então aí eu entrei e foquei realmente, na hora que eu percebi a escassez do paciente perdido, sem saber o que ele fazia no pós-operatório, e aí eu foquei realmente em cirurgias faciais, trabalhando ali diretamente com cirurgiões, explicando a importância, né, da fisioterapia ali nesse processo todo, que é longo, né, que as pessoas não imaginam como que funciona. Então, eu estou aqui para explicar também um pouco dessa parte. Muito bom. E você atua hoje mais com a cirurgia ortognática ou com outras cirurgias também? Então, se eu for fazer uma análise, eu vou pegar ali 90% dos meus atendimentos são em cirurgia ortognática. O restante, eu tenho também a especialização em cirurgias plásticas de cabeça e pescoço. Então, eu também atuo em pós-operatório, lipoaspiração de papada, blefaroplastia. Que também é uma área que demanda muito da fisioterapia, né? Sim.
e fisioterapia correta e específica, Exatamente. que é muita coisa errada que a gente vê por aí. E também atuo na DTM, nas disfunções, né? Temporomandibulares, bruxismo, apertamento. Eu foquei essa área. É bem importante salientar que a fisioterapia orofacial, ela abrange muitas situações. São várias patologias que você pode atuar. Por exemplo, zumbido, cefaleia, outras situações. É que eu foquei realmente nessa parte. Então, assim, para os estudantes de fisioterapia, ou até mesmo fisioterapeutas formados já, que querem atuar nessa área, eles precisam fazer um curso de especialização em fisioterapia orofacial, é isso? Isso, exatamente. Legal. Você pode, por exemplo, faz a graduação. Então, quando eu comecei, eu fiz a graduação, aí fiz uma especialização em ortopedia e traumatologia. Nesse cenário, quando não tinha a pós-graduação em orofacial, você fazia um curso específico e aí você poderia atuar. Então, foi o que eu fiz na época, mas hoje, realmente, você se forma e aí faz uma pós nessa área específica. Entendi. Alessandra, me fala uma coisa, o que mais te fascina assim, na cirurgia ortognática? No processo, na recuperação, na fisioterapia mesmo? Olha, na verdade eu falo até para os pacientes, quando eles me mostram a primeira panorâmica pós-operatória, eu já falo, olha que cenário lindo. Aí eles olham assim, doutora, isso é bonito, essas placas e isso. Eu falo, gente, isso é uma obra de arte, porque é uma complexidade tão grande de tudo. Então eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia sua, né? Para poder compreender e entender passo a passo a dinâmica da cirurgia. Então, o que me encanta é você ver ali o resultado. Eu até brinco com eles, eu falo, olha que lindo, essas placas e parafusos agora são para sempre e fizeram a diferença na vida daquela pessoa. Sim. Eu faço eles olharem para um outro aspecto. Nós conseguimos com a cirurgia mudar vidas, né? Nós conseguimos alterar pacientes que não respiram, que não conseguem dormir, ou pacientes que têm problemas sociais severos, né? Que têm a mandíbula muito para trás, muito para frente. Esses pacientes não conseguem namorar, e, enfim, outros vários tipos de problema. E com a cirurgia ortognática e a ajuda da minha anja aqui, ela nos ajuda muito, a gente consegue transformar as pessoas, né? Alessandra, vamos entrar um pouco na parte técnica. Pós-operatório imediato. Antigamente, eu já opero há quase 20 anos e a gente indicava o paciente para a cirurgia ortognática assim, 45 dias depois da cirurgia, eu pegava um pedido e falava, encaminho o paciente tal para cirurgia, para fisioterapia. E ele ia para fisioterapia, 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões, 40 sessões e ele voltava com sequela, né? Porque intervir com 45 dias é um tempo muito longo, né? Hoje a gente sabe disso, naquela época a gente não sabia. Sim, E aí, quando você acha que é a hora do fisioterapeuta atuar? Excelente pergunta. Olha, essa é uma pergunta muito importante. Na verdade, doutor, o mais importante é você conhecer esse paciente antes mesmo de operar. Então, graças a essas parcerias, a gente explica que o pré-operatório, ele é fundamental. Conhecer ele antes, para a gente conseguir fazer uma anamnese, uma avaliação minuciosa de como esse paciente era antes da cirurgia, como que era uma abertura bucal desse paciente. E aí sim, através dessa análise de vários fatores, elencar isso para ele e mostrar, olha, você tem um exemplo que é mais comum, você tem uma abertura bucal X, específica. Aí você opera. Se eu não conheço ele antes, e aí ele opera e fala, nossa, a minha abertura não melhora, ela não avança. Ah, mas porque lá atrás você já tinha uma abertura pequena. Então, a fisioterapia, é lógico, mudou muito de uns anos para cá, realmente. Então, iniciar com esse paciente antes mesmo de operar é fundamental. E aí vem o passo mais importante, que é um atendimento já em ambiente hospitalar. Então, esse transoperatório que a gente fala, entrar com essa fisioterapia no hospital. Aí muitos pacientes que não conhecem se assustam. Nossa, mas Alessandra, como assim? Já no hospital? Por quê? Por que é importante vocês iniciarem tão precoce? Justamente por conta
dos efeitos que a cirurgia vai trazer, né? São efeitos característicos dela. E aí, se você combate logo no início, os benefícios são inúmeros. E isso a literatura está aí para dizer, né? Então, a diferença antigamente para hoje, essa fisioterapia precoce faz uma diferença enorme para os pacientes. É assim, é impressionante. Você pegar um paciente que faz um pré-operatório, um atendimento no hospital, e aí depois da sequência na clínica, é completamente diferente de quando eu pego um paciente de 60 dias de cirurgia que, infelizmente, não teve esse acesso. Um caso assim, bem específico, sem querer politizar, né? Mas o caso do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo. Ele fez uma cirurgia, uma baita de uma cirurgia, abriu o abdômen, mexeu em tudo. No outro dia ele estava se movimentando. Claro que esse manejo tem que ser feito com a ajuda de um especialista, no caso, a doutora Alessandra faz isso, né? E essa movimentação faz com que o paciente saia desse processo mais rápido, né? Sim, exatamente. Então, faz muita diferença. Quais são as suas metas, assim, nos primeiros dias de pós-operatório? Você tem alguma meta? Assim, nesse primeiro dia o paciente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que alcançar aquilo. Isso, legal, boa pergunta. Então, a gente monta um protocolo e esse protocolo vai estar alinhado justamente com o período dessa cirurgia. Então, eu explico aos pacientes, por exemplo, quando eles me indagam, nossa, mas o que você vai fazer lá no hospital já de antemão? Então, nós vamos controlar aquele edema, que é o inchaço, que é característico. Então, num primeiro momento, eu preciso trazer um alívio para aquele paciente, uma tranquilidade, porque a musculatura fica também um pouco enrijecida, ele tem dificuldade nos primeiros movimentos. Então, o protocolo inicial, imediato, é combater principalmente o inchaço, diminuir as tensões que a musculatura do rosto está presente ali naquele momento, explicar para o paciente, olha, você vai fazer alguns exercícios específicos para essa fase, para ir diminuindo gradativamente essa condição que eles sentem também nos lábios, um lábio muito enrijecido. Então, se você ensina antes e você explica, e aí ele já consegue fazer uma higienização oral, ele consegue fazer uma deglutição mais fácil. O próprio nariz, que fica muito congestionado, é normal. Então, a gente faz essa primeira abordagem. Na sequência, doutor, ele vai fazer os exercícios em casa, aí começa o tratamento na clínica, e aí você tem as fases. Então, na primeira semana, a gente combate esses primeiros sinais. Na segunda semana, você vai trabalhar uma musculatura. Na terceira semana, a parte articular. Então, todo esse protocolo envolve algumas etapas. Ótimo. Vou voltar aqui um pouquinho e explicar aqui como é que funciona o nosso protocolo, né? Que a Alessandra falou superficialmente, eu acho que isso vai somar aqui pra gente. Quando eu conheci a Alessandra, a primeira coisa que eu falei para ela é o seguinte: Ale, eu preciso que você vá no centro cirúrgico comigo. Aí ela, doutor, como assim eu posso? Pode, você vai no centro cirúrgico, você vai ver a cirurgia, eu quero que você entenda o que acontece durante a cirurgia, quais são os músculos que a gente descola, o osso, como é cortado, porque aí você vai conseguir ter uma dimensão do trauma que a gente causa na cirurgia. E aí, eu acho que você foi em 2 cirurgias, né? Foi 2, Foi em 2 cirurgias. E assim, depois disso, as coisas parecem que fluíram melhor, né? Além disso, conhecer o paciente, como você falou, antes da cirurgia, quando você chega no hospital, você não é aquela pessoa nova, oi, tudo bem, como é que você vai? Meu nome é Adriana, meu nome é Alessandra, não. Você tem a oportunidade do paciente se sentir já acolhido no primeiro momento. Você é uma pessoa muito tranquila, né? Acolhedora. Então, quando essa primeira consulta acontece, os meus eu tento sempre que eles façam essa consulta, mas alguns não querem, né? Questão de tempo, logística, né? Mas geralmente eles, quando te veem lá no hospital, falam: nossa, a doutora passou aqui, foi ótimo. Então a gente sempre tem alguém que fica com o paciente nas primeiras 24 horas. E sempre que possível, eu peço para a doutora Alessandra estar passando ali umas 2 horas, 3 horas depois, né, da cirurgia, já no pós-operatório imediato ali. Nós temos tido resultados fantásticos, né? Mas vamos lá. Existe alguma relação, na sua opinião e na sua experiência, entre o tamanho do edema
e a estética que o paciente vai obter, ou isso é irrelevante? Pois é, então, doutor, a gente sempre orienta e explica para o paciente, por isso que é importante essa primeira abordagem, que eu falo, olha, esse edema ele vai vir com muita força, porém, com a fisio precoce, a gente já ameniza esse quadro, mas eles sempre vão achar, doutora, vai diminuir? Eu vou conseguir ter uma estética, uma face melhor? Então, o controle, ele já parte do início para que você consiga falar, olha, você vai ter uma resposta, ela demanda um certo tempo, não é de uma hora para outra, porque eles ficam ansiosos, realmente. Sim. Eles olham, ai, nossa, eu estou muito inchado, o que eu vou fazer? Então, essa previsibilidade, explicar para ele, olha, vai ter o edema, mesmo com a fisioterapia, com a crioterapia, né, com as compressas de gelo, com a laser terapia, tudo isso você vai melhorar, mas fique tranquilo, o edema vai automaticamente ir diminuindo e aquele inchaço que eles tanto perguntam, doutora, que hora que ele vai acabar? Né? Mas a estética, ela vai automaticamente mudando, melhorando com o passar dos dias. Ótimo. Com a sua experiência, eu sei que isso varia de cada cirurgia, de cada cirurgião, de cada grupo, né? Mas uma média assim, de tempo que o paciente leva de recuperação, ele fazendo a fisioterapia, do início do procedimento até quando ele começa a poder se alimentar já de uma forma, não normal, mas já conseguir se alimentar com sólidos. Ótimo, excelente pergunta também. E é uma das mais importantes que eu sempre friso. Então, olha só, vamos dar um exemplo de um paciente recente que você operou. Então, ele fez uma consulta pré-operatória, ele fez o caminho certinho. Então, ele fez a consulta, ele fez a sessão no hospital e começou na clínica, ele tinha 72 horas de cirurgia, isso é muito importante. Mas ele tinha acabado de operar e aí ele começou. Então, eu tenho um paciente que em 20 até 30 dias, ele já consegue ter uma recuperação muito importante de várias coisas, várias situações. Então, o edema vai estar controlado. Aquela fala que ele sente no começo um pouco embolada, com dificuldade, ele já percebe uma mudança significativa. A própria musculatura, que dá um retorno positivo. Então, precocemente, você pegar um paciente que acabou de operar em 20, 30 dias, você entrega uma abertura bucal já melhorando, ela vai aos poucos fazendo essa abertura, aos poucos a gente melhora ela. Coisa que antigamente, se você manda esse paciente muito tardiamente para a fisio, você não recupera em tão pouco tempo. Então, o protocolo, ele se baseia nessa questão. Às vezes, doutor, eu consigo reabilitar nesse formato. A sessão no hospital, mais 10 sessões na clínica. E muita gente se assusta. Nossa, mas só isso, doutora? Pois é, eu confesso que eu me assustei muito na época. Não sei se você vai lembrar disso. Porque assim, a gente indicava para fisioterapia 10 sessões, mais 10 sessões, mais 10 sessões. E tipo, o paciente já fez, sei lá, 80 sessões de fisioterapia e não resolvia. E aí a Alessandra falou assim, doutor, eu acho que com 10 eu consigo resolver. Essa vozinha mansinha dela assim, eu pensei, ou ela não sabe o que ela está falando, ou, né? Pois é. E realmente a grande maioria dos nossos pacientes, com 10 sessões, eles estão... Olha, eu acho que talvez eu tenha... Eu não me lembro... Eu me lembro de um agora que é recente, né? Que está em tratamento com você, que ele falou, fechei mais 10 sessões. A minha vontade de falar, não precisa, né? Porque já está tão bem. Mas parabéns, assim, eu fico feliz demais do paciente conseguir resolver o problema dele em 10 sessões. Pois é, mas é justamente por isso. O protocolo funciona quando você consegue explicar, tanto para os cirurgiões que você vai fazer parceria, quanto para os pacientes, a importância desse manejo. Fazer uma consulta pré-operatória, a sessão no hospital faz total diferença, as sessões iniciadas logo no início e no formato do manejo, eu consigo dar alta e aí a gente faz um checklist. Eu sempre explico, olha, vamos observar os pontos que eu precisava recuperar com você, porque algumas coisas elas vão demandar tempo. Por exemplo, o inchaço, ele vai demorar um certo tempo. Então, não tem sentido ele ficar fazendo 30, 40, 50 sessões só por conta de um edema. Ele vai melhorar, consequentemente, mas em 10 eu consigo dar alta para esse paciente.
E eu faço uma métrica, né? Uma análise facial, faço uma métrica bem detalhada e falo para ele, no final você tem que estar aqui. E eu não lembro de nenhum paciente, depois que a gente iniciou essa fisioterapia com você, chegar com abertura mínima, não ter conseguido alcançar a abertura que a gente tinha antes, né? Então a gente consegue reabilitar 100%. Pois e é, graças à fisioterapia. Justamente, exatamente. Você acha que a atuação da fisioterapia ela pode reduzir a recidiva? Você acha que ela tem alguma relação também? A recidiva Da cirurgia em si. Então, exatamente. Olha só, por exemplo, eu tenho um caso recente de uma pessoa que não fez a fisioterapia, por algum motivo, infelizmente, não foi habilitado. Quando ela chegou para o ortodontista, ela tinha uma abertura muito pequena, 10 milímetros, e já com uma consequência de um possível trismo, que é uma dificuldade em abertura, dores na articulação temporomandibular, né, que é aquela que faz abre e fecha da nossa boca. Então, por consequência, ela teria muito trabalho para se recuperar, a demanda, o tempo para eu conseguir melhorar essa abertura, diminuir a tensão da musculatura, que já deveria ser alongada e feito os exercícios anteriores. Então, sim, completamente você consegue ter um músculo mais relaxado, mais alongado. Porque imagina só, doutor, para as pessoas que não conhecem, o paciente vai fazer uma cirurgia. Vamos colocar aí o retrognata, que é aquele paciente que tem um mento, o queixinho para trás, e aí o cirurgião vai e faz a osteotomia, avança essa mandíbula para frente. Então, aquele músculo que a pessoa tem 30 anos, há 30 anos encurtado. Então, na hora que você projeta esse osso para frente, o músculo também está numa nova posição. Então, é preciso que a fisioterapia entre o quanto antes para você conseguir ali alongar, deixar ele mais equilibrado, para ter as funções também de todo o sistema, para eu conseguir ali voltar a mastigar ideal, fazer uma deglutição conforme. Então, sim, a fisioterapia, ela ajuda também nessas questões, com certeza. Muito bom, conteúdo riquíssimo aí, doutora. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre a multidisciplinaridade, ou seja, o envolvimento dos profissionais. Qual é a sua experiência assim, com o envolvimento com o cirurgião e com o ortodontista? Você já teve algum envolvimento com o ortodontista também? Perfeito. Então, é a linha de frente, né? Vamos dizer assim, Sim. é através do ortodontista que muitas vezes o paciente percebe e ele olha, é o primeiro olhar clínico ali naquela situação. Então, ele já observa, analisa realmente, seu caso com a ortodontia não será eficaz, você vai ter que realizar um procedimento cirúrgico. Então, é a primeira linha de frente. Aí, através disso, ele encaminha para um bucomaxilo. Então, sim, doutora, é importante, eu faço essa parceria, esse alinhamento, essa conversa com o ortodontista, depois o buco. Tanto é que o ortodontista que passou essa paciente que não conseguia ter uma abertura bucal funcional, porque ele já me conhecia, já sabia. Ele falava, nossa, quando a Alessandra faz, eu raramente tenho dificuldade. O paciente já chega aqui com uma abertura de 35, 40 milímetros. Então, sim, é importantíssimo. E é através da equipe multidisciplinar também com os outros profissionais, com a nutrição. A nutrição é muito importante também. Muito importante. Nós vamos trazer uma nutricionista aqui também. Pois é, graças a Deus nós temos a nutricionista que encaminha esse paciente antes mesmo de operar com um protocolo feito para ortognática, é muito importante. A enfermagem, quando eu vou para o hospital, eu já tenho ali a enfermeira que vai trazer aqueles primeiros cuidados ali com o paciente. Então essa é um elo, essa é uma corrente muito importante do ortodontista com o bucomaxilo e aí a físio. E a nutrição, fora os outros profissionais, o fono, a enfermagem. Sim. Então, é importantíssimo a equipe. O psicólogo. Também, sim. É interessante essa abordagem, porque muitas pessoas, elas precisam da cirurgia, mas não estão, às vezes, emocionalmente preparadas para entender o processo. Então, realmente, você tem esse diferencial de trazer todo mundo
a equipe inteira, inclusive o psicólogo, que é uma coisa que quase ninguém sabe da importância. E os pacientes, eles têm um pouco de receio, eles não querem, não sei porquê. E o psicólogo tem uma função também muito importante. Todo mundo tem uma função importante no processo, né? Então, Sim. assim, infelizmente as pessoas às vezes hoje ainda não valorizam tanto todos esses profissionais. Ah, não precisa, mas o mundo, o cenário ideal seria esse, né? Eu queria saber o que você acha que são, como a gente faz uma consulta inicial antes do paciente ir para a cirurgia, clinicamente, existe algum sinal, algum sintoma que possa mostrar alguma alteração, por exemplo, articular ou muscular, de que esse paciente vai ter mais dificuldade no pós-operatório ou não? Exatamente. Então, olha só a importância de você verificar ele antes. Além de eu conhecer, obviamente, né, presencialmente, então eu vou fazer a anamnese, a análise ali de uma abertura bucal. Às vezes a articulação temporomandibular, ela pode estar um pouco com desgaste, com estalidos. Então, você analisa esse comportamento. Às vezes, ele não tem uma facilidade nos movimentos mandibulares, então ele não consegue ter uma lateralidade importante. E aí você explica, olha, isso aqui a gente vai levar para frente. Eu peguei um paciente que tinha uma abertura bucal, por exemplo, antes de operar, de 29 milímetros, era muito pequena, que o ideal ali está entre 40 e 50. Então, nós já, com antecedência, avisamos, olha, nós vamos trabalhar isso, mas, consequentemente, não crie uma expectativa alta, porque você já tinha um comprometimento. Então, a gente analisa a ATM, que é a articulação, observa se ela tem algum problema de crepitação ou de desconforto, ou se ele tem uma mobilidade boa ou não. Então, tudo isso é analisado para que você consiga, lá na frente, ter uma resposta positiva. E não só essa parte, mas cabeça e pescoço. Então, a gente analisa a cervical, os músculos de pescoço, analisa todas essas questões para chegar num pós-operatório mais equilibrado. Nesses casos, assim, de pacientes com alterações, como mencionou agora, né? Você acha que seria interessante fazer algumas sessões de fisioterapia prévia, por exemplo, o paciente que tem uma abertura pequena, vamos fazer com que ele abra mais no pré-operatório? Sim, inclusive... Você tem experiência nisso? Sim, já faz assim? doutor. Inclusive, eu já atendi uma paciente que tinha muito desconforto na TM. Ela não tinha a disfunção exatamente, mas ela tinha dor ao abrir a boca. Então, ali, o primeiro manejo, eu falei, bom, já que nós temos um tempo hábil para a cirurgia, faltava ali cerca de um mês, mais ou menos, então eu já orientei. Então, você vai trabalhar ali esse alongamento, a gente passava o protocolo de exercícios, exercícios para ela fazer em casa, além de compressas mornas para aliviar essa tensão, porque, de fato, contribui e ajuda muito, para você não chegar numa cirurgia ali com um tensionamento do masseter, que é um músculo bem clássico, né, que a gente tem ele muito tensionado. Então, eu já orientava para você conseguir ter uma resposta melhor, até mesmo no pós-operatório, no pós, que você já sabe. Sim, é isso que eu ia te perguntar agora. Esses pacientes que fazem fisioterapia previamente, você acha que influencia o tempo de recuperação? Com certeza, absoluta. É outro nível de paciente, que ele já tem um entendimento, ele já entende por que aquela TM estava dolorida, por que aquele músculo estava tenso, através dos exercícios de antes da cirurgia, né? Você não consegue trabalhar todo um contexto, porque ele realmente tem a apneia, por exemplo, ele tem o desarranjo, a desarmonia, mas aí os alongamentos fazem total diferença. Se fosse para você dar algumas dicas aqui, por exemplo, paciente de outras cidades aí que às vezes não tem fisioterapeuta que possa atender ali, vamos dizer assim, 3 exercícios aí que você poderia dar de brinde aí para os pacientes para eles poderem estar usando no pós-operatório. Ah, sim. Bom, principalmente, vamos lá então. Vamos imaginar que um paciente está numa cidade pequena, não tem o recurso do fisioterapeuta, ou vai conseguir fazer, mas de modo assim, depois de algum tempo. O importante é, inicialmente, combater o edema. Então, fazer as compressas frias é importantíssimo, todos os dias, nos primeiros momentos ali do pós-operatório. Depois ele vai fazer os movimentos de mímica facial,
que é fácil, né? Todo mundo conhece, fazer uma abertura, dar um sorriso, mexer aqueles lábios, né? Para conseguir soltar aquela musculatura. É o famoso beijinho e sorriso, Isso, não é isso? sorriso e o biquinho, exatamente. E aí ele já começa a soltar aquela musculatura que fica rígida. Depois ele vai, depois de algum tempo da cirurgia, ele pode tentar fazer um movimento de abertura normal, simples, de abrir e fechar a boca, para ir soltando essa musculatura. Lógico que não evita o profissional da área, mas já ajuda bastante ele se recuperar. Quero voltar um pouquinho ainda na parte multidisciplinar e queria relembrar um caso que nós tivemos, talvez já tem bastante tempo, um paciente que ele já havia sido operado por uma outra equipe e no pós-operatório imediato nós fomos acionados. Esse paciente era um médico e ele teve um edema assim muito grande, desproporcional. Sim. Você lembra desse caso? Lembro. E aí eu fui ao hospital e cheguei lá, eu vi aquele edema assim, caramba, um sangramento, assim, mas nada muito forte, né? A gente costuma dizer na cirurgia que estava babando ali um pouquinho, olhei as suturas ali e tal. Mas muito inchado, o paciente não abriu o olho, estava horrível. Talvez seja o edema mais feio que eu já vi. E aí eu avaliei o paciente, avaliei os exames e tal, pedi para sair do quarto, peguei o celular, falei, olha essas fotos aí agora. Me salva, por favor. E ela sempre, não, doutor, tudo bem, eu vou lá olhar e tal. E aí, onde eu quero chegar? Que quando você chegou lá no quarto e acalmou o paciente, escutou as demandas dele ali, em pouquíssimos dias a gente já conseguiu reduzir aquilo pela metade. E aí tudo fluiu. A gente não precisou fazer nada, não precisou reoperar, não precisou fazer nada. Até a cirurgia foi bem feita, mas cada paciente reage de uma forma, né? Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso também. Essa escutativa do paciente, se isso você percebe que tem relação no pós-operatório, ajuda na fisioterapia também. Deixa eu fazer até um adendo aqui, porque eu me lembro exatamente desse dia, foi muito engraçado. Era um sábado, eu tinha finalizado os meus atendimentos, que eu ainda atendia em domicílio no sábado. E, sem querer, doutor, eu torci meu pé chegando em casa. Eu tinha torcido o pé naquele dia. Eu falei, mas tá tudo bem. Eu cheguei em casa, tava lá no meu gelinho. Você manda mensagem. Eu falei, nossa. Na hora que eu vi aquelas imagens, eu falei, eu tenho que ir. Eu fui de carro de aplicativo para não poder dirigir. Nossa, eu nem sabia. Tá vendo? Os bastidores. Eu não sabia dessa parte. Foi muito engraçado. Eu fui de Uber. Cheguei lá, realmente o cenário era um paciente extremamente nervoso, desesperado, a mãe ali sem saber o que fazer. Realmente o edema dele foi acima da média. Você já viu algum edema maior do que aquele ali? Presencialmente não. Eu nunca tinha visto. Também nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Então, e aí, então a primeira abordagem é essa. Por que é importante? A gente fala, olha, por que o atendimento no hospital ele é tão importante? Porque você ajusta esse cenário, acalma aquele paciente. Eu comecei a explicar, nós vamos fazer uma técnica, então eu usei a laser terapia, que graças a Deus está pacificada na literatura, ela tem a sua eficácia para alinhar, ajudar a diminuir aquele edema. Só que eu não posso simplesmente, eu vou aplicar um laser e pronto, acabou. Não, eu tenho um protocolo específico. E eu expliquei, e ele era médico, então eu expliquei para ele naquele momento. Família de médicos, né? Família de médicos, cheio de então médico assim, o negócio estava ali instaurado, eu falei, meu Deus. E aí fui mostrando, fui fazendo, a gente usa também a contenção com o taping, que são as bandagens. Então ele fez o laser, a gente fez a bandagem, a gente consegue diminuir aquele inchaço, aquele edema. E aí, automaticamente, fui ensinando, olha, você vai fazer esses exercícios, filmamos ele fazendo, e falei para a mãe, olha, oriente ele, vamos trabalhar dessa forma. Então, assim, eu lhe mandava as imagens, ele teve que ficar um pouco mais internado por conta dessa condição, mas ele melhorou muito. Então ele ficou assim estarrecido, ele falou, meu Deus, eu não acreditava que era... Sim, a mãe dele me ligou chorando depois de acho que 48 horas, transformou. Como era um edema muito grande, não reduziu metade, nossa, ele conseguia abrir o olho, ele não conseguia abrir o olho, não conseguia enxergar. Ele não conseguia abrir o olho, você imagina, não conseguia abrir o olho, ele não abria, ele não tinha selamento labial. Sim. Na segunda, porque como ele ficou internado, então eu fiz
se eu não me engano, 3 abordagens no hospital. No primeiro dia não tinha selamento, ele não conseguia fechar. A mãe, no dia seguinte, mandou a foto. Alessandra, ele já conseguiu ter selamento, fechou os lábios. Então foi muito, muito bacana. Ele ficou admirado com a recuperação. Maravilha. Doutora, vamos entrar aqui em um bloco agora de mitos ou verdades. Eu queria que você respondesse assim, rápido e Boa. Pode complementar um pouquinho se precisar. Uhum. Então, vamos lá. A fisioterapia só começa depois da retirada dos pontos. Ai. Mito ou verdade? Meu Deus, meu coração chega... É mito, mito. Não, gente, vão fazer a físio antes. Você já tem que fazer antes da retirada do ponto, justamente porque a realização da físio também acontece na parte intraoral. Na verdade, a gente começa na hora da colocação dos pontos, né? Que é lá no hospital. Exatamente. Então, não, eu tenho que fazer antes, porque eu já peguei pacientes que demoraram muito para realizar a físio, então você pega uma cicatriz ali, uma aderência muito grande. Uma fibrose, né? Uma fibrose. Atrapalha muito. Por isso que não, é mito. Vamos lá. O edema pós-cirúrgico desaparece sozinho, sem a necessidade de tratamento. Mito ou verdade? Outro mito muito grande, porque tem muitos pacientes que falam, não, eu não preciso fazer, ele vai melhorar sozinho. Sim. Ele vai demorar muito tempo, você vai ter uma recuperação muito difícil, porque acredita, até mesmo na abertura bucal, se eu tiver um edema muito grande, eu não consigo recuperar essa abertura. E vai causar sequela, né? Exatamente, exatamente. O trabalho da drenagem facial é apenas estético ou não? Mito ou verdade? Excelente pergunta, é mais um mito. Porque se eu não faço essa drenagem ali inicial, como é que eu vou mandar esses líquidos para os gânglios, estabelecer esse músculo extremamente tensionado? Eu preciso liberar. Músculos faciais, eles podem ficar muito rígidos. Então, se você não drena, porque nós temos a drenagem estética, que as pessoas fazem cirurgias plásticas. Que normal. Não pode ser confundido com a drenagem pós-cirúrgica. Isso, né? Exatamente. Que é tão importante quanto, mas são coisas diferentes. Então, essa drenagem, essa mobilidade me ajuda, me facilita, justamente porque o paciente pode ter uma parestesia. É normal, ele pode não, ele tem uma parestesia. Então, aquele músculo fica paralisado. Se eu não faço uma drenagem naquele local, eu não consigo fazer uma movimentação correta. Então, ele fica ali, nossa, mas meu lábio está torto. Por que ele está desse jeito? Porque nós não fizemos uma drenagem, não fizemos um alongamento do músculo. Então, sim, é mito. Falando da drenagem, né, uma perguntinha aqui no meio desse bloco. Pacientes que no pós-operatório, eu vejo outras especialidades, cirurgia plástica, né, ortopedia, eles prescrevem a drenagem no corpo inteiro. Você tem experiência se essa drenagem também no corpo inteiro poderia ajudar? Olha, na verdade, sim. A drenagem como um todo, porque o que a gente observa, doutora, é que muitos pacientes, eles saem da cirurgia com muitas tensões em outras regiões. Pelo fato da cirurgia ortognática, algumas no início ali do momento pós-operatório, você não pode dormir, por exemplo, de decúbito lateral, de lado, é só de decúbito dorsal, barriga para cima. Então, ele fica com muito tensionamento na região posterior. Então, o trapézio muito dolorido. E eles perguntam para mim, Alessandra, eu posso fazer uma drenagem de corpo todo, mas para ter um alívio desse primeiro momento? E aí eu falo, sim, pode fazer, não tem problema. Legal. Bom, mais uma dica que a gente pode implementar, hein? Pois é. O paciente deve evitar qualquer movimento facial nas primeiras semanas. Mito ou verdade? Outro mito. Tem gente, olha só, para o doutor ter uma ideia, eu chego no hospital, aí a paciente está com uma prancheta e uma caneta, aí eu olho assim, o que foi? Aí ela, eu deixo ela fazer a primeira escrita. Aí eu falei, por que você está escrevendo? Aí ela responde de novo escrevendo, porque eu não posso falar. Eu falei, não, de forma nenhuma, você precisa movimentar. É lógico que nós não vamos falar demais, é uma coisa bem suave. Você pode falar frases curtas, pequenas, mas esse engessamento, esse medo é mito, você precisa movimentar.
Exatamente isso. Eu faço uma brincadeira com meus pacientes lá, né? Na casa dos meus pais tinha um cachorrinho lá, uma pincher. E aí esse cachorrinho, quando colocava a roupinha nele, ele ficava estátua. Ele não se movimentava. Não se mexia. E aí eu falo com o paciente que ele não pode ser o cachorrinho, ele tem que se movimentar. Lógico que ele tem que se movimentar de forma mais tranquila, né? Assistida pelos profissionais, pelo cirurgião, pela fisioterapeuta. Mas essa movimentação, quanto mais precoce, melhor é para o pós-operatório, não é isso? Exatamente, exatamente. A fisioterapia ajuda a reduzir o risco de recidiva pós-cirúrgica. Acabamos de falar disso, mas podemos voltar. Ela ajuda, né? E ajuda muito. Também acho que ajuda muito. Com certeza. A impressão que eu tenho na cirurgia é que nos casos que a gente tem maior edema, a gente tem maior dificuldade de encaixe dessa oclusão no pós-operatório. Também. No caso que tem pouco edema, já sai com a oclusão certinha, não precisa de uso de tanto elástico, então eu acho que a fisioterapia tem contribuído também muito para evitar a recidiva. Exatamente, Tanto cirúrgica quanto até ortodôntica também. Isso. Exercícios respiratórios interferem no equilíbrio facial e na recuperação. Pois é, olha só, mais um mito aí. Pois é, importante também salientar. A gente precisa ensinar, inclusive na consulta pré-operatória, a gente mostra, a gente observa como que é a respiração desse paciente, orienta depois. Importantíssimo, doutor. Eles ficam muito com o tempo no início com o nariz congestionado, então a respiração naquele paciente, ela é orientada de forma a equilibrar. A gente fala, né, a gente restaura, doutor, o equilíbrio do sistema estomatognático. É um nome difícil, mas o que significa isso? São estruturas de cabeça e pescoço que estão relacionadas. Então, são os músculos, são os ossos, os dentes, os nervos, vasos sanguíneos. Tudo em geral que você tem em cabeça e pescoço, você está dentro desse sistema. Sim. E você trabalhando toda essa fisioterapia, você atua diretamente para trazer harmonia nesse sistema. Então, o paciente vai ter uma melhora na mastigação, na respiração, na deglutição, na fala. Então, tudo isso alinhado forma uma harmonia. Por isso que a físio tem um outro mito que eu vou até inserir agora aqui, que eles acham que é só drenagem linfática. Sim, não é. E não é, né? Então, lá atrás, se eu explico para os pacientes, olha, você fez uma osteotomia, o doutor fez um corte na sua mandíbula e ele avançou esse osso para frente. Você imagina, aí eu pergunto assim, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala, eu tenho 50. Então, há 50 anos, esse músculo estava encurtado lá atrás. Agora ele está numa nova posição. Imagina se eu não faço um exercício, um alongamento específico para ele. Quando o seu cirurgião liberar para mastigar, você não vai conseguir ter força, ter equilíbrio para mastigar. Então, todo esse sistema, ele ajuda, ele favorece esse equilíbrio e essa harmonia. Essa conversa aqui vai me gerando dúvidas e eu vou aproveitando aqui e vou atrapalhando um pouquinho, mas eu quero entender também e passar informações relevantes para vocês, né? O padrão dos nossos pacientes hoje, ele vem mudando. Não sei se você tem percebido isso. Antes só operava quem era muito classe 2, muito classe 3, paciente jovem. Hoje, com esse boom aí da apneia e todas as pessoas tendo consciência de que a apneia é um problema grave, pacientes mais velhos, assim, até idosos a gente tem operado hoje em dia. Esses pacientes têm uma maior dificuldade na recuperação. Os meus que eu tenho operado, eu não sei se é porque eles são mais colaboradores, mas eu tenho resultados ótimos, né? Então eu queria saber da fisioterapia, se pela idade isso atrapalha ou ajuda porque eles colaboram mais. Exatamente, excelente pergunta. Nem sempre o fator idade contribui para uma boa recuperação porque eu sou jovem. Ou porque a pessoa é mais idosa, ela vai ter uma recuperação mais lenta. Não, isso é mito também. Claro que, evidentemente, a gente não vai fazer uma comparação em relação a uma cicatrização óssea. Uma pessoa mais nova, ela tem uma recuperação mais rápida. Mas não. Inclusive, se eu não me engano, uma paciente mais idosa que eu tive foi sua paciente, que eu atendi. Meu Deus. Uma paciente de 72 anos. Gente, foi. Ela tinha apneia gravíssima e nós não queríamos operá-la porque uma paciente de 72 anos é uma idade bem avançada, né? Sim. Só que ela é tia de um cirurgião que faz parte da nossa equipe e aí ele pediu, né,
a família se responsabilizou e nós fizemos com muito medo e eu não lembrava desse caso, realmente. E ela teve um pós-operatório muito bom, né? Todo mundo ficou admirado com o pós-operatório dela, às vezes até melhor do que outras pessoas que não foram bem orientadas. Então, tá vendo o papel da equipe? Quando eu falo que eu já atendi uma paciente de 72 anos, as pessoas não acreditam. E ela se recuperou. Não conta que fui eu, não, viu? Ai, doutor, pois é. E olha, é muito bacana de ver. Então, não é porque a pessoa é mais velha que ela vai ter uma recuperação mais difícil. Mas isso não é uma regra, gente. Não é uma isso regra. não é uma regra. A paciente, ela tinha os exames tudo certinho, ela nem parecia que tinha 72 anos. Então, assim, eu acho uma idade avançada para poder fazer uma cirurgia ortognática. Sim, eu não faço pacientes dessa idade, e esse caso é um caso atípico, né? Deixar registrado aqui. O sucesso cirúrgico depende tanto da fisioterapia quanto do planejamento ortocirúrgico. Mito ou verdade? A recuperação, na verdade, é importantíssimo eu ter esse manejo, essa equipe integrada. Isso é uma mega verdade, né? Exatamente, é verdade, precisa. A acupuntura, ela pode acelerar a recuperação neuromuscular. Isso é uma verdade ou é um mito? É uma verdade verdadeira, verdadeiríssima. Inclusive, eu queria salientar aqui que, devido a essas questões, né, que um grande fator do paciente é o que eles, às vezes, mais têm dificuldade e sentem desconforto, é a parestesia, a famosa dormência do pós-operatório. E eles sentem isso, eles têm essa dificuldade de recuperação, é normal, o nervo demora mais para se recuperar, porém, os efeitos da físio, a laser terapia, doutor, associada com a acupuntura, ela tem uma eficácia muito importante. Na acupuntura especificamente, é uma técnica chamada eletroacupuntura. Então, nós temos efeitos benéficos dessa confesso técnica. Que eu tinha um pouco de receio dessa eletroacupuntura e estou vendo aí resultados fantásticos. Esse último paciente nosso aí, espetacular. Pois é. Então, e aí, por conta dos benefícios que eu entrei na pós-graduação de acupuntura justamente para trabalhar com esses pacientes que têm dormência, porque a diferença é enorme, eles melhoram muito fazendo esse tratamento. Doutora Alessandra, nosso tempo já está estourando, voou, né? Pois é. Eu quero agradecer imensamente você, do coração mesmo. Você é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta muito de você, a nossa equipe gosta muito. Já me salvou diversas vezes, uma profissional competentíssima, os pacientes que puderem e quiserem. A minha indicação super master é da doutora Alessandra, além de uma profissional ótima, ela tem assim um carisma, um acolhimento, uma coisa que eu acho fantástico. Eu tento fazer isso também, eu tento me colocar no lugar do paciente e a Alessandra, ela nunca me negou um pedido às vezes, e olha que eu sou pidão, viu? Vivo pedindo, encaixa esse, ajusta aqui, ajusta ali. Ela sempre está fazendo, e por isso que você está tendo o sucesso que você está tendo hoje, você está com a agenda lotada. Obrigada. Isso é fruto do seu trabalho e da sua competência. E para finalizar, eu queria que você deixasse ali para os nossos telespectadores um conselho que você daria aos fisioterapeutas que desejam atuar nessa área. Pois é, gente, olha só, na verdade é uma área muito promissora, muito importante, agregar a esse paciente que lá atrás não tinha um suporte, não tinha uma fisioterapia especializada. Eu sempre explico para todos que entram em contato comigo, é importante que você procure o profissional que saiba atuar nesse tipo de cirurgia, porque são áreas distintas, diferentes, então o profissional da orofacial vai saber conduzir esse pós-operatório com um olhar muito mais equilibrado, tranquilo e correto, principalmente, né? Então, o paciente, ele precisa ter esse entendimento. E podem pesquisar, a área orofacial é promissora, vale a pena e eu acho, é encantadora. Eu amo, sou apaixonada. Doutora Alê, então, como forma de agradecimento do fundo do coração e pela sua disponibilidade de nos atender sempre e de doar o seu tempo aqui para nós, eu queria te entregar um brinde singelo aqui para coroar aí esse nosso podcast. Muito obrigada, gente. Nossa, obrigada mesmo. Eu que tenho que agradecer.
Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Dizem, lá na minha cidade falam que eu tenho que abrir o presente. Tem que abrir o presente. Tem que ver o que é. Gente, que coisa linda. Olha só para vocês que estão vendo aqui. Que coisa, que mimo. Obrigada, doutor. Eu que tenho que agradecer. Isso aí para você, toda Lindo vez que for tomar o demais. seu cafezinho, lembrar da gente lá. Obrigada. Muito obrigado. Eu que Foi agradeço. de Eu muita que valia agradeço. para nós aqui. Conhecimentos aí vastos. Vai ser muito bom. Obrigado. Obrigada.